Capítulo 940. Depois de deixar a base local dos Falcões Noturnos, disfarçada de escritório de detetive particular, Leonard olhou para Dali Simone, que sugeriu se juntar a ele. Por onde começamos? Alguma sugestão? Vestida com um manto preto de médium espiritual com o capuz puxado sobre a cabeça, Dali Simone, com uma beleza estranha e postura madura, lançou um olhar a Leonard Mitchell. É neste momento que a determinação e o estilo de um cavalheiro devem ser exibidos. Leonard olhou para a mão esquerda, que usava uma luva vermelha. Ele deliberou e disse: se começarmos seguindo os preparativos do Capitão Sost, isso pode nos permitir encontrar algumas pistas, mas não é necessariamente útil. Suspeito que Sua Excelência Olho da Deusa saiba disso. Ela só está nos dando algo para fazer para confundir Incizanguil. Por que você diz isso? Dali não estava brincando, pois sua expressão era rara e solene. Leonard olhou para o lado enquanto dizia com uma voz pesada, sem perceber: com base no que sei, 008 tem a característica de, uma vez que você sabe, ele também sabe de você. Não devemos ser influenciados enquanto permanecemos na periferia de sua percepção, pois não temos certeza de seu nome ou poderes reais, e usamos apenas o codinome que lhe demos. Mas como luvas vermelhas que estão cuidando dos assuntos do episcopado luminoso, e tendo discutido sobre Incizanguil muitas vezes, acredito que nossa situação já foi compreendida por 008. Dessa forma, Incizanguil deverá saber que seu estado anormal foi exposto. A partir disso, ele nos evitará criando coincidências. Dali lembrou-se da informação sobre Incizanguil e assentiu. Sost também mencionou esse problema no início. No entanto, ele não verbalizou isso tão claramente quanto você. Ainda está no estágio de inferência retroativa a partir de falhas. Portanto, Sua Excelência Olho da Deusa nos fez investigar a situação dos Beyonders e ingredientes do caminho do caçador do distrito próximo, e fingir que nada estava confirmado. Enquanto isso, Sua Excelência está preparando o uso de alguns itens correspondentes para preparar uma armadilha para o momento em que o espírito maligno ganhar controle sobre Incizanguil e assim aparecer. Leonard virou o corpo e falou enquanto caminhava. Esse provavelmente é o caso, mas suspeito que é improvável que o 008 não saiba disso. Dali seguiu na diagonal atrás enquanto dizia pensativa: acredito que ainda há uma chance de sucesso. Não se esqueça que um dos nomes honrosos da deusa é Mãe da Ocultação. Isso pode contrariar o 008? A igreja tem um membro de alto escalão ou artefato selado que pode contra-atacar 008? Não é de admirar que 008 tenha sido obtido pela igreja e selado sob a Santa Catedral. Os olhos de Leonard brilharam quando ele chegou a uma conclusão. Dali assentiu levemente enquanto sua expressão se suavizava. Alguns segundos depois, suas pupilas se contraíram quando ela deixou escapar: você acha que nossa discussão chamou a atenção do 008? Ponto. A expressão de Leonard caiu, mas ele não se atreveu a confirmar nada nem balançou a cabeça. Ele e Dali se entreolharam, olhando para frente e para trás enquanto ficavam em silêncio por um momento. Reticências. Em uma sala específica, uma mão ligeiramente pálida folheou um caderno até a primeira página, e depois virou uma página após a outra. Depois de deixar o Porto Banse, Sauron Enhorn Médici, que havia obtido um determinado objeto, não era mais apenas teimoso ou apenas capaz de conspirar instintivamente. Depois de repetidas lutas e resistências, Incizanguil e ele obtiveram uma trégua e até decidiram fazer um esforço cooperativo limitado para alcançar os objetivos um do outro. Para um espírito maligno do caminho do sacerdote vermelho tal promessa não pode ser garantida como eficaz, mas Incizanguil não tinha mais outra escolha.
Do ponto de vista dele, essa série de assuntos teve muitas coincidências, mas fundamentalmente isso era inevitável. No mínimo, Sauron em Orne Médici era muitas vezes melhor em criar histórias do que ele. Depois de confirmar que o destino era Balan Leste do continente sul, Incizanguil embarcou em um navio para o Mar Berserk. Toda vez, ele entrava nas ilhas coloniais de Intis, provocando irracionalmente os Beyonders oficiais e caçando Beyonders do caminho do caçador. Então, antes que o perigo chegasse, ele rapidamente recuperaria a lucidez, encobriria seus rastros e fugiria para longe. Isso pode parecer uma coincidência, mas o problema é que quando é sempre a mesma coincidência, é muita coincidência. Do ponto de vista da lógica e da razão, muitas coincidências implicam que certos elementos ou regras existiam secretamente. A razão pela qual Ince foi capaz de fazer isso foi porque ele escreveu as palavras acima. Usando a pena de Alzurrod, ele naturalmente se permitiu alternar entre os dois estados de possuído por um espírito maligno e autonomia. Que sujeito intrigante! Isso não foi direcionado apenas a Incizanguil, mas também a Sauron em Orne Médici. Claramente já coexistiam em paz, mas agiam como se estivessem em conflito, como se dependessem de uma força externa para alcançar alguma aparência de equilíbrio. Desde que a compra de ingredientes Beyonder adicionais do caminho do bardo e do guerreiro por Zanguil foi muito razoável. Isso porque ele estava escondendo as pistas de que o espírito maligno o estava usando para buscar vários itens do caminho do caçador, e para evitar que outros percebessem que tudo isso estava sob seu acordo tácito, disfarçando-o como suas tentativas de resistir. Além disso, os caminhos do bardo e do guerreiro tinham a capacidade de resistir aos mortos e exorcizar os espíritos malignos. Contanto que uma pessoa inteligente pensasse cuidadosamente, sem dúvida perceberia isso e verificaria que Incizanguil estava sendo possuído. Depois de inúmeras provocações, Tony Down, da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, finalmente se concentrou em Incizanguil e começou a persegui-lo. Durante este processo, este Bispo de Guerra 2, que tinha como objetivo se tornar um Conquistador 3, exibiu seus poderes sem qualquer restrição. Quando uma tempestade interrompeu sua perseguição, ele apareceu em um navio cheio de pessoas comuns de uma maneira atraente antes de retirar o sujeito disfarçado de Incizanguil. Isso foi um pouco coincidente, mas não foi nada surpreendente. Isso ocorreu porque a crença da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue é que o sobrenatural seja conhecido por todos e colocado acima de todas as pessoas comuns. E a arrogância desenfreada de Tony Down muitas vezes usava sua própria força para acabar com as dúvidas dos outros e tinha uma confiança extremamente grande. Portanto, a maneira como ele agiu foi sem problemas. Da mesma forma, ele estava excessivamente confiante, o que o levou a negligenciar a possibilidade de Incizanguil também estar no navio. Isso não correspondia à sua intuição de caçador, mas neste mundo qualquer um poderia cometer erros. Quando Incizanguil desembarcou na ilha Waypoint, ele sentiu alguém o observando de uma cabine de primeira classe, mas não se importou. Este era exatamente o efeito que ele queria. Foi o melhor desenvolvimento se alguém entre os passageiros o conhecesse. Sim, aconteceu com. Não era nem muito cedo, nem muito tarde. Antes dos Luvas Vermelhas de Sost entrarem em ação, Incizanguil se encontrou com o Mão Branca Palenque Taciblius da facção da Morte Artificial do Episcopado Luminoso, na esperança de obter sua ajuda para exorcizar o espírito maligno. Tio vestígios de palavras rabiscadas. Tio, o desenvolvimento das coisas ficou um pouco estranho. Antes de ter pistas suficientes, Leonard Mitchell e Dali Simone, da equipe de Luvas Vermelhas de Sost, pareceram chegar a uma conclusão. Aparentemente veio de uma carta enviada por Reinette Tyniker. Onde estava o problema?
Insizanguil ficou bastante intrigado com isso. Do seu ponto de vista, a menos que alguém pudesse capturar diretamente Palenque Taciblius ou outro pessoal-chave do episcopado luminoso, ninguém poderia chegar a tal conclusão tão rapidamente. Isso tornou seus preparativos um pouco apressados, mas, felizmente, esse era o resultado que ele queria. A equipe de Luvas Vermelhas liderada por Sost descobriu as anormalidades de Insizanguil a partir de vários telegramas. Dali Simone aproveitou a oportunidade para mencionar a suposição de posse de um espírito maligno e recebeu um acordo unânime. Ela alegou que era uma teoria razoável, mas ela já sabia. Ela aprendeu isso com Leonard Mitchell, que tem um parasita, e a fonte de informação de Leonard Mitchell veio de uma carta enviada por Reinette Tainiker. Quem poderia ser quem a enviou? Enquanto isso, Leonard Mitchell e Dali Simone já suspeitavam que o espírito maligno que possui Insizanguil pertence ao caminho dos caçadores. Mas esta é a verdade sobre o assunto? Tudo se desenvolverá de acordo com o que Dali Simone, Leonard Mitchell e a equipe Luvas Vermelhas de Sost têm em mente. Após a discussão com aquela pessoa na Catedral da Serenidade, a diácona de alto escalão da Catedral da Serenidade, Ilia, acreditou na teoria de Dali e decidiu usar um artefato selado do caminho de caçador de grau 1 como isca, para permitir que Insizanguil caiu em uma armadilha enquanto o espírito maligno o possuía. Para ocultar esse objetivo, ela fez com que a equipe Luvas Vermelhas de Sost continuasse investigando as pistas relevantes. Infelizmente, a premissa deles estava errada. Embora Insizanguil estivesse possuído por um espírito maligno, suas ações nunca foram afetadas. Tudo o que ele fez antes foi uma atuação. Isso foi feito de acordo com as sugestões de Sauron em Orne Médici, com o objetivo de confundir a Igreja da Meia-Noite e fazer Ilia atacar cegamente. E o espírito maligno do Anjo Vermelho que estava disposto a ajudar e cooperar foi suficiente para mudar a situação do campo de batalha. O verdadeiro motivo de Insizanguil para vir para o continente sul é caçar a diácona de alto escalão, Ilia, da Igreja da Noite Eterna. Era para seus preparativos de avanço, obtendo sua característica de Beyonder. Ele queria provar a todos que a Igreja da Meia-Noite cometeu um erro tolo ao abandoná-lo naquela época. É claro que, antes de iniciar esta operação, Insizanguil teve que primeiro satisfazer a sede de Sauron em Orne Médici, uma sede pelas características de Beyonder de sequência média e alta do caminho do caçador. Para manter isso em segredo, ele não planejava caçar localmente e se preparou para caçar em lugares mais distantes. Quando a natureza imortal do espírito maligno, o nível do Anjo Vermelho e a singularidade de um porteiro combinados, Insizanguil possuía a habilidade relativamente de sequência alta de travessia do mundo espiritual, do caminho da morte. Ele foi capaz de ir para áreas remotas e retornar em curtos períodos de tempo. Ele havia deliberadamente mantido isso em segredo antes. Depois de satisfazer Sauron em Orne Médici, Insizanguil decidiu primeiro matar Dali Simone e Leonard Mitchell e fingir sentir vagamente a armadilha da Igreja da Noite Eterna. Ele contra-atacaria com força, apenas para perder a racionalidade e cair na armadilha. Ele não planejava deixar nenhum elemento instável. Todos os Vingadores que sobreviveram a Tingen tiveram que morrer. O caderno virou para um lugar vazio quando uma mão branca e pálida pegou uma pena e acrescentou as palavras: "Hoje, tudo correrá bem." Balan Oeste, Estado do Norte, cidade de Kukawa. Você não terminou suas investigações? Anderson perguntou entediado enquanto caminhava ao lado de Danites. Calma. Danites respondeu achando um pouco difícil se concentrar. Você tem algo para fazer? Nesse momento, Anderson tirou um mapa e uma pilha de informações. Ele disse com uma risada:
já descobri a localização aproximada de um antigo mausoléu. Baseado nas tradições de Balan Leste e Oeste, há definitivamente muitos tesouros nele. Aqui, a morte não significa um fim, mas um novo começo. É por isso que eles têm toneladas de itens funerários. Danites ficou surpreso ao perguntar surpreso. Achei que você não fosse proficiente em dutanês. Como ele reuniu as informações? Anderson riu e ergueu a palma esquerda enluvada de preto. Ele abriu os dedos e disse: não, mas posso roubar temporariamente a linguagem deles até terminar de encontrar a informação. Eu sabia que um sujeito como você teria alguns truques na manga. Danites disse com os dentes cerrados enquanto apontava para a rua principal ao lado da praça. Adeus. Anderson não o impediu enquanto o observava, sorrindo, afastar-se com passos largos. Neste momento, os dois notaram simultaneamente uma pessoa se aproximando. A pessoa segurava uma pena clássica e usava uma túnica preta de clérigo. Ele tinha cabelo loiro escuro com traços faciais semelhantes a uma escultura clássica. Um de seus olhos era tão azul que era quase preto, e o outro estava cheio de veias pequenas, mas óbvias. Ele estava se aproximando de Anderson e Danites. Anderson não conhecia o homem de meia-idade, mas seu corpo não pôde deixar de tremer como se estivesse enfrentando seu inimigo. Sinais de alerta de perigo surgiram em sua mente enquanto suas pupilas se dilatavam rapidamente. De repente, ele ouviu uma voz calorosa perto de seus ouvidos. Não fique nervoso. Quem? Anderson virou a cabeça inexpressivamente e viu uma pessoa aparecer estranhamente ao lado dele, apesar de não haver ninguém lá em primeiro lugar. Aparentemente, essa pessoa esteve lá todo esse tempo, mas sempre foi ignorada. Ele usava um manto branco estranhamente simples. Ele tinha uma barba dourada clara que cobria metade do rosto. Seus olhos claros eram claros como os de uma criança. Ele tinha um olhar genial e reservado. Olhando para a pena na mão de Incisangwil, este homem de meia-idade vestido como um padre comum semicerrou os olhos, ergueu a mão direita e fez 4 pontos diante dele. Pendurada havia uma cruz de prata. Notas. 1. Caçador. 2. Sequência 3 do caçador. 3. Sequência 1 do caçador. Ponto.